virão. Amém? Aleluia! Há 2 meses atrás o pastor Anderson me chamou para pregar e aí eu escrevi algumas coisas, li algumas coisas e depois falaram assim: Júlia, é para falar sobre adoração. Eu fiz adoração, mas vamos lá. E aí eu decidi ir para um retiro, né? Ter uma comunhão com Deus, fiquei lá alguns dias e voltei de lá fortificada e voltei de lá com a mensagem que eu precisava para vocês. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia comigo em João 15, do 5 ao 10. Todos acharam? Amém? Amém. João 15. Do 15, do 5 ao 10. Vamos lá? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, vou ler daqui. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiseres, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também vos amei. Permanecerei no meu amor. Se guardarem os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no meu amor permaneço. Nessa passagem da Bíblia, fala sobre você estar unido com Deus. E como na presença dele você crescerá. E longe dele você auto-se-destruirá. Quando eu li essa mensagem, eu entendi sobre algumas coisas que eu passei na minha vida. Porque a minha família, por parte de mãe, basicamente toda é evangélica. E eu fui nascida e criada na Igreja Batista em Lar Cristão. E eu ia para a escola dominical, ia para a igreja. Desde muito pequena, não cresci muito, né, gente? Mas desde muito pequena eu amava louvar o Senhor e ficava ensaiando com uma prima minha. E aos domingos a gente cantava na igreja. E eu senti o quanto eu adorava a Deus, o quanto eu amava buscar a presença dele e me sentia cheia. E eu fui crescendo. Na escola a gente estuda com outras pessoas que não são da mesma religião que a nossa. A gente lidar com pessoas que não têm o mesmo propósito que o nosso. E se a gente não estiver ligado, a gente vai se corrompendo. E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu peguei uma certa idade, eu comecei a andar com pessoas que eram mais velhas, ver o que pessoas mais velhas faziam. E ao mesmo tempo eu queria participar daquele ciclo que não era do meu propósito de vida, que era estar na igreja, e comecei a querer fazer as coisas que as outras pessoas faziam. E chegou um certo momento que eu não queria mais buscar Deus. Eu estava tendo uma frieza espiritual que eu não estava percebendo. Eu coloquei na minha cabeça: não quero mais ir para a igreja, quero viver coisas novas. Quem sabe da minha vida sou eu, a minha verdade é a minha. Quem nunca se sentiu assim? Que adolescente que nunca se sentiu assim, né? Aquele orgulho que supera todas as coisas. E quando a gente está cego, a gente não escuta conselho de ninguém. Pode ser a melhor pessoa, a gente não escuta. E foi um momento da vida que eu me perdi, porque eu não queria mais frequentar a igreja. E aí minha mãe, né, por ser crente, não, você vai sim, se você não for, você vai ficar trancada dentro de casa. E aí às vezes eu ficava lá, pé da vida, não ia. Mas quando a gente dá liberdade para o inimigo entrar na nossa vida, ele trama coisas diferentes para ele poder agir na nossa vida. E eu tenho uma ideia.
fazia. Mãe, tô indo pra igreja. Ensaiar? Mentira, de lá eu ia pra outro lugar. Tô indo pra igreja com a vizinha. Vai que você vai. De lá eu ia pra outro lugar. De todas as formas eu tentava driblar meus pais. Conseguia, mas no final dava tudo errado, né? E por muitos anos eu vivi assim. Faço o mesmo. Tô nem aí. Saí de casa de madrugada escondido. Vou dormir na casa da minha tia. Olha meu pensamento. Eu falava que ia dormir na casa da minha tia, sendo que outro dia minha tia encontrava na igreja com minha mãe. Aí minha mãe chegava assim, e aí, Júlia dormiu lá? Aí minha tia. E aí minha mãe, você tá onde? Aí eu, calma, tô chegando. Então assim, por muitos anos da minha vida, eu vivi uma verdade que eu criei na minha cabeça. Que eu não queria mais ir pra igreja. Que eu teria que fazer as coisas que vinham na minha cabeça, que aquele era o certo. Que eu não queria ter mais uma comunhão com Deus. Eu orava quando eu precisava, quando as coisas apertavam, mas que estar dentro da igreja não era uma prioridade para mim. Até eu ser provada. Deus nos dá livramento todos os dias. Até mesmo sem a gente saber, Ele está nos livrando. Eu lembro como fosse hoje. Minha mãe não sabe disso. Um dia eu saí da escola e estava com os colegas, peguei uma carona, e aí eles falaram assim pra mim, vou passar para te buscar. E eu falei, pode passar para me buscar. E aí eles me buscaram, me deixaram, eu morava no morro, me deixaram assim na esquina do morro, depois eu te busco de novo pra gente tomar um sorvete. Eu, claro! Aí subi o morro. Quando eu acabei de subir o morro, eu cheguei em casa, meu telefone toca. Quando meu telefone toca, um colega meu que sabia que eu estava com as pessoas falou assim, Júlia, as duas pessoas que estavam com você acabaram de ser mortas na rua da sua escola. Naquele momento, eu fiquei em choque. E eu entendi que mesmo sem eu merecer, Deus foi misericordioso comigo. Hoje não era para eu estar aqui, mas eu tinha uma mãe que orava por mim. Meu Deus. Aleluia. Então, mães, orem pelos seus filhos. Não desistam deles. Naquele momento eu entendi que eu não merecia. E eu tinha uma mãe que orava por mim, Deus foi misericordioso. Não foi nem 5 minutos que eu tinha sido deixada em casa, eu recebi a ligação que eles tinham sido mortos. E o diabo tramava para eu estar junto. Mas Deus foi tão misericordioso comigo que eu cheguei em casa. Mas porque eu tinha uma mãe que orava por mim. Por isso que mais uma vez eu falo, não abandonem os seus filhos. Pais, orem pelos seus filhos. Não deem como causa perdida. Não deem como causa perdida. E a partir daquele dia, eu dei uma freada nas coisas que eu fazia, porque eu vivia como se não houvesse amanhã. E a partir daquele dia, eu fiquei mais tranquila, mas não voltei 100% para a presença de Deus. Eu frequentava a igreja, saía, não escutava alguns conselhos da minha mãe, só fiquei um pouco mais tranquila. Entrei em um relacionamento durante 7 anos, na qual eu sofri muito, foi um relacionamento abusivo. Então, avalie o relacionamento que vocês têm também, porque tem certas coisas que vocês não precisam passar. E vocês veem isso dia após dia, e Deus mostra pra gente também. E eu vivi durante anos nesse relacionamento, que me afastava mais ainda de Deus, era um relacionamento de brigas abusivas. E quando Deus decide dar alguém pra gente, não é isso que Ele quer pra gente. Ele quer um relacionamento de paz, Ele quer um relacionamento de comunhão, Ele quer um relacionamento que você tenha planos e projetos com as pessoas. Isso não é relacionamento. E até eu entender isso, eu levei 7 anos para entender isso. Mas eu passei por coisas que foram desnecessárias, passei por coisas que foram desgastantes e passei por certas coisas por não entender o amor de Deus na minha vida. Porque quando a gente entende o amor de Deus na nossa vida, a gente vai até o nosso limite. Certas coisas a gente vai falar, eu não aceito. Deus não vai deixar a gente passar por certas coisas quando a gente entende o amor dele. E a partir do momento que eu entender isso, eu cefei aquele relacionamento. E a partir desse momento que eu terminei esse relacionamento, eu comecei a buscar a Deus.
E ainda assim afastada, frequentava a igreja às vezes, né? Aquele crente coach, que vai na igreja só às vezes, tira uma foto, posta lá no Instagram e tá tudo certo, né? Faz uma oração. Hoje eu visitei tal igreja, aí posta lá, faz uma oração e não volta nunca mais. E aí eu era esse crente coach, né? E depois que eu decidi terminar esse relacionamento, eu conheci meu esposo. Lucas, e que pessoa abençoada. Eu falo que eu orei pela pessoa que eu tenho hoje. Obrigada, sogra. Eu orei pela pessoa que eu tenho hoje, que é o Lucas. E a minha intenção não era voltar 100% para Deus, era conhecer Ele, ficar e depois terminar. Mas o Lucas falou para mim assim, ó, não é dessa forma. Se você quiser ficar comigo, vai ter que ser desse jeito. Aí eu... mostrar pra ele que eu tô indo pra igreja, que não sei o que, eu vou. Tadinha. Aí fui pro radical, vou ter transformada, a melhor coisa. Aí, vamos lá, vamos se batizar. Eu me batizei. Sendo que eu entendi que eu não estava verdadeiramente batizada. Porque eu não estava voltando pra Cristo por conta de mim, eu estava voltando pra Cristo por conta do meu marido. Fala Deus. E mesmo assim me batizando, estando na igreja, visitando, fazendo o devocional da internet, né? Que às vezes a gente vai lá no telefone, abre o devocional da internet, se acha o máximo, o devocional da internet até ora com você, mas se botar pra abrir a Bíblia, não sabe nem onde fica as coisas. Eu tava assim, né? E até o momento que eu decidi também me posicionar. E eu falei assim, não, eu vou me posicionar porque eu já estou vivendo, não é alguns meses. Eu me dei conta que eu estava vivendo há 2 anos desse jeito. Vivendo, sabe o quê? Religiosamente. E tem muitas pessoas que vêm para a igreja religiosamente. Porque terça eu tenho culto. Sábado também, domingo tá horário, tá horário. Tá vivendo religiosamente. Não tá vindo buscar Deus verdadeiramente. E as pessoas vivem na iniquidade, com pecados de estimação. Mas eu creio que essa noite vai ser quebrado. Vai ser quebrado. Não estaremos com pecado de estimação mais. Não estaremos com iniquidade na nossa vida. Vamos nos posicionar. Chega de ser crente frio. Chega. Está sendo quebrado. Agora esse altar. Chega. Essa igreja vai ser avivada. Glória a Deus. Você crê. Todos avivados. Todos avivados. Vamos se posicionar. E eu falo muito com a minha mãe que eu tenho muito auto-reconhecimento. Que às vezes eu estou fazendo algo e eu vou lá e me auto-reconheço. E quando eu decidi para esse retiro espiritual de 3 dias, né? Foi onde eu decidi me posicionar. Eu falei, não tá certo. Eu estou querendo ter uma comunhão melhor com Deus, mas não consigo. E depois desses 3 dias que eu passei lá, eu falei assim, agora eu sou crente de verdade. Eu não era, não. Tem coisas que a gente acha que é normal, mas não é, não. Tá na igreja e escuta a música do mundo? Não é normal, não. Não é normal. Tá na igreja e andar com pessoas que não são do meio propósito civil com você? Não é normal também, não. Sabe por quê? Quem não tem o mesmo propósito que você vai ter planos e pensamentos diferentes. E vai estar te induzindo a coisas diferentes também. Eu na igreja me peguei na situação, conversando com as amigas minhas e tive uns pensamentos que eu falei, isso não provém de Deus. Então até as pessoas que não estão no mesmo propósito que você tem que ser afastado. Mas eu amo aquela amiga, ora por ela. Chama ela para a igreja. Então vamos se posicionar. Aleluia. Chega de iniquidade. Aleluia. Chega. Tudo tem que ser mudado. Tomar uma água. Cadê Miguel?
E a partir do momento que eu voltei também desse retiro espiritual, eu falei, cara, muita coisa na minha vida vai mudar. Muita coisa vai mudar. E a gente tem que falar muito também sobre o perdão. Como a gente quer o perdão de Deus se a gente não tem a capacidade de perdoar as pessoas? Como? Vamos aprender a perdoar. Quem não perdoa sofre com a doença da alma. Sofre com a doença da alma. A maioria das pessoas que estão tendo câncer são por conta que não perdoam. Vamos perdoar o nosso próximo. Como que a gente quer o perdão de Deus se a gente não perdoa o nosso próximo? Vamos perdoar. E outra coisa que tem que ser falada também, a briga não é entre nós aqui não, a briga é espiritual. Vamos botar o joelho no chão e vamos orar. Aleluia. Vamos botar o joelho no chão, vamos agradecer, vamos orar pelas pessoas, vamos louvar. A guerra é espiritual, vocês estão vendo o que está acontecendo em Israel, é espiritual, não é sobre nós. Então vamos nos posicionar. E tem coisas na nossa vida que não são faladas e precisam ser quebradas. Sobre maldições geracionais. Não é porque a sua mãe foi traída a vida inteira que você vai ser também. Isso já foi quebrado. Aleluia. Não vai acontecer isso na sua família. Não é porque a sua família tem vício de drogas que você vai ter vício de drogas também. Isso já foi cortado na tua família. Aleluia. Isso já foi quebrado. Isso já foi quebrado. Então a gente precisa se posicionar. A gente precisa perder a frieza espiritual. A gente precisa acordar, ler a Bíblia. Ou tem que ter a correria antes de dormir, ler a Bíblia. A gente precisa se posicionar. E falar não para as coisas que não provêm de ti. Sabe por quê? O inimigo ele quer o tempo todo tirar a nossa vida. E ó, no estalar de dedos, pode ser que ele tire de vocês. Deus. Tá? E muitos que vêm ao culto, ai, porque eu sou evangélico, e que não estão ligados diretamente com Deus, vai ficar. É isso aí. Então não adianta vir ao culto, rodar no mistério, falar da palavra de Deus e glorificar, se não está conectado com o Pai. Aleluia. Não adianta. Então vamos adorar Ele. Vamos buscar. Se você tem vontade de se entregar, se entregue hoje. Porque você pode atravessar a rua e ficar atropelada. E aí para onde você vai, meu amor? Só Deus sabe. Então é hoje. Deus está te chamando hoje. Hoje. Aleluia. Você tem que voltar para Ele hoje. Ai, porque eu vou parar de fazer tal coisa para depois voltar para Deus. Não. Amanhã pode ser tarde demais. E as coisas precisam ser quebradas. Aleluia. E aí eu pergunto para vocês. O que eu li. Vocês querem estar junto do Pai e prosperar com eles? Ou vocês querem estar com o diabo, uma vida de ilusão e sofrer eternamente? Então vamos se posicionar. Aleluia! Amém?